muito especial, que é o aniversário do nosso pastor André. E confesso que não teria muitas palavras hoje, pastor, para louvar a Deus pela vida do Senhor. Não teria que eu palavras para escrever para a igreja o carinho que eu tenho pela vida do Senhor. Porque, para quem não sabe, quando nós estávamos ali em Turmalina iniciando uma obra, um trabalho missionário, o pastor André se deslocou daqui e foi lá nos ajudar. Em um momento em que muitos estavam jubilosos, nós fizemos alguns cultos missionários ali, mas o que marcou foi o dia que o Senhor pregou ali. Então, quando um homem de Deus se desloca de um determinado lugar para outro lugar, para abençoar vidas, nós temos que ser gratos. Nós temos que ser gratos por isso. Então, meu pastor, que Deus dê o melhor presente que o Senhor possa receber nesse dia. Que Deus possa continuar cuidando, guardando, livrando o Senhor de todo mal e prosperando em todas as áreas, principalmente na área espiritual. Que o Senhor continue sendo esse homem de Deus e que a cada dia a alegria do Senhor seja a força que o Senhor venha ter para cada dia. Louva a Deus pela vida do Senhor, pela vida de toda a família. Traga a saudação do meu pastor Lucas Teles, que é o nosso pastor local da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, ali na cidade de Turmalina, onde congregamos, para toda a igreja. Trazemos a saudação dos nossos amados irmãos, a Assembleia de Deus do Ministério de Madureira. Louva a Deus pela vida dos pastores que estão aqui, presbíteros, homens de Deus que se encontram aqui, a nossa irmã. Louvado seja Deus pela vida de irmã. Estou ali com a minha esposa, estou ali com a minha filha, estou ali com o Diácono Edivaldo, a nossa irmã Ana, a Alana, que está ali aqui sentada em canto. E nessa noite, irmãos, estamos juntos aqui para agradecer a Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o verso será o verso 16, o verso 17 e o verso 18. Quero louvar a Deus pela vida da nossa irmã Filomena, que nos recebeu e nos suportou esse dia inteirinho, irmãos. A irmã Filomena é uma mulher de fé. Porque pensa num povo que gosta de rir, irmãos. É o povo de Deus. E nós rimos hoje tanto, mas tanto na casa da irmã Filomena. Contamos muitas histórias, louvamos a Deus juntos. Oramos bastante, né, irmã Filomena? Porque crente que não ora, irmãos, dificilmente vai se encontrar com Cristo na glória. Tem alguém que concorda com isso? Crente que não ora, dificilmente vai se encontrar com Cristo na glória. Crente que ora tem alegria no coração. Crente que ora tem paz na alma. Crente que ora tem o prazer de estar na presença do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, o verso é o 16, o 17 e o 18. Nos diz assim a palavra do Senhor: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Eu queria que você livrasse as suas mãos e desse uma salva de palmas ao Senhor nessa noite. Graças a Deus. Encontre pelo menos uma pessoa nessa noite. Sorria, Jesus te ama. Meus irmãos, se nós não temos alegria de estar na presença do Senhor, não existe nada nesse mundo que possa nos trazer alegria. Se nós não temos paz, por estarmos simplesmente na presença do Senhor, não existe lugar nesse mundo que vai nos trazer paz.
nessa noite eu queria falar um pouquinho sobre gratidão. E Deus, Ele tem colocado algo no meu coração nessa noite. Quando falamos de gratidão, por muitas e muitas vezes, nós imaginamos um momento, nós imaginamos um acontecimento, nós imaginamos uma situação específica. Só que, olhando para o apóstolo Paulo e para essa carta que ele escreveu aos Tessalonicenses, ele nos expressa aqui nesses 3 versos algo muito além do que um momento. Olhando aqui para essa carta, nós vemos ele expressando algo para a igreja que havia o recebido, que havia o abençoado, algo muito além do que um momento. E é aqui que o Espírito de Deus me fez refletir muito nesse dia. Amados pastores, irmãos que estão aqui na minha retaguarda, servir ao Senhor é maravilhoso. Servir a Deus é maravilhoso. Só que esse servir ao Senhor, por muitas vezes, tem momentos difíceis. E quem não nos valoriza pela história, dificilmente será grato pela história. Ele sempre vai esperar um momento. Glória a Deus. Ele sempre vai esperar mais um acontecimento. O apóstolo Paulo tinha pregado a mensagem a homens, a mulheres, a jovens. E enquanto ele anunciava ali em Tessalônica a sua mensagem, que era a mensagem de Cristo, todos aqueles que ouviam a mensagem que ele transmitia, sentia prazer. A palavra de Deus queimava no coração daqueles que ali estavam. A palavra de Deus movia o coração deles de tal forma, eles tinham prazer de ouvir Paulo. Mas chegou o momento deles se afastar. Chegou o momento dele sair. Chegou o momento dele dar um tempo para aquela igreja, para aquele povo. E aí é que nós conhecemos quem é realmente que está conosco. Porque muitas das vezes, enquanto você está perto, enquanto você pode servir, enquanto você pode fazer, é muito fácil alguém te agradecer. É muito fácil alguém vir bater palma e dizer assim: olha, maravilha o que você está fazendo. Mas é porque sempre vai te ter perto para de alguma forma você servir a ele. Mas Paulo tinha que sair. E naquele momento que ele sai, se você for ler desde o capítulo 1, ele se preocupava com algo. Ele se preocupava em fazer com que os que estavam chegando à igreja compreendessem a gratidão que ele tinha pela igreja, pelo que ele havia recebido, pelo cuidado, pelo amor, pelo zelo que ele havia recebido. Repito, muitas das vezes, enquanto você estiver servindo alguém, ele sempre vai te dizer: muito obrigado, que Deus te abençoe, que Deus multiplique, que Deus prospere na sua vida. Quem sabe vai mandar até uma mensagem de manhã dizendo assim: está precisando de alguma coisa? Só que na verdade está sempre esperando aquilo que você vai dar, não é simplesmente aquilo que ele vai te oferecer. E Paulo sabia disso, e é por isso que ele não queria de forma alguma que aquela igreja se acostumasse a viver um momento de gratidão, um momento de louvor a Deus pela vida daquele homem que ali havia passado anunciando a palavra. Paulo não queria isso. Ele queria que a igreja em Tessalônica entendesse algo, que mesmo ele não estando presente, ele era grato pelo que a igreja fez por ele. E mesmo não estando presente, ele queria que a igreja também fosse grata pelos momentos que eles passaram juntos. Meus amados irmãos e irmãs, o verso 16 nos traz a reflexão sobre regozijar sempre. O que é regozijar? Se alegrar. Mas nós vivemos um momento nesse século
certo do que infelizmente, apesar das facilidades, porque hoje você pega o celular e você seleciona a mensagem que você quer ouvir. Você pode ir no YouTube e dizer assim: eu quero ouvir tal mensagem hoje, uma mensagem de autoajuda, você acha. Eu quero ouvir uma mensagem pentecostal, você acha. Independente do seu estilo, você acha o que você quer ouvir conforme o desejo do seu coração. Só que isso não nos ensina a ser gratos. Isso não nos ensina a ter gratidão por aqueles que um dia nos serviram, por aqueles que um dia estavam ao nosso lado, por aqueles que um dia estenderam as mãos para todos nós. E eu ouvi vários irmãos aqui hoje dizendo algo, que conheceram o início da história desse homem de Deus que é o nosso pastor Zé. E isso faz toda a diferença. Meus amados irmãos e irmãs, eu não quero estender, eu quero simplesmente fazer a igreja refletir nessa noite. Enquanto você puder servir, as pessoas aproveitadoras sempre vão estar do seu lado para bater palma e para dizer: estou contigo. Mas é na hora que a aflição por muitas vezes chega e quem sabe você não pode oferecer nada, que os verdadeiros gratos a Deus pela sua vida aparecem para dizer assim: eu não ando com você pelo que você faz por mim, eu ando com você pelo que Deus fez por mim e pelo que Cristo fez por mim, e através do que Cristo fez por mim, eu sou grato a Deus pela sua vida. Então, meus amados irmãos e irmãs, Deus tem um alerta no seu coração nessa noite. Se parar de bater nas suas costas, se deixar de ser grato pela sua vida, entenda, vai ter alguém que vai chegar e dizer: eu sou grato pela sua vida, não pelo que você fez, não pelo que você faz, não pelo que você vai fazer, mas é pela sua história, é por quem você é pelo que você me escreveu no decorrer da sua caminhada. O verso 16 nos traz a reflexão de regozijar-se. E o termo sempre nos vai fazer sempre pensar em a todos os momentos, em todos os instantes. Regozijar em um momento de alegria, em um momento de festa, em um momento de abundância é fácil. Regozijar com você, quem sabe, no dia em que você foi promovido no emprego e ali você está ganhando um pouquinho mais, e aquela pessoa sabe que vai ser abençoada porque você tem um pouquinho mais do que você. Isso aí é muito fácil. Regozijar com você quando você foi promovido. A menina lá depois entrega ela, não é dele também não. Quando você, quem sabe, comprou carro novo, quando você, quem sabe, adquiriu a sua casa, isso é muito fácil. Mas estamos hoje em um dia de nos regozijarmos, sim, não pelo momento do nosso pastor. É o que eu vim fazer aqui hoje, pastor André. Eu preciso fazer com que essa igreja que está aqui hoje entenda: o dia de amanhã chega. Aleluia. E regozijar não é só um momento, é regozijar pela história. Quem não sabe regozijar com você pela história que você escreveu, meu pastor, e qualquer um dos obreiros que estão aqui, entenda isso, vamos entender isso, igreja. Quem não sabe regozijar com você pela sua história, tome cuidado quando ele aproveita o seu momento. Paulo estava preocupado com isso. Ele queria que a igreja entendesse isso. Ele queria que a igreja compreendesse que tem pessoas que se aproveitam muito bem do nosso regozijo de momento, com a nossa promoção de momento, com a nossa oferta de momento. Está tudo dando certo, é fácil demais as pessoas baterem no seu ombro e dizer: você é bom de Deus. Comece a enfrentar as crises da vida para ver. Comece a enfrentar as dificuldades da vida para você ver. Eu tenho 11 anos de casado, todas as vezes que eu prego eu faço questão de falar sobre a minha família, irmãos. Eu amo isso. Glória a Deus. E não foram os nossos momentos bons que nos fortaleceram, foram os nossos momentos ruins. Foi quando um olhou para o outro e entendeu por que nós estávamos juntos, por causa de uma missão, por causa de um propósito. E
E outra coisa, porque nós dois somos imperfeitos e servimos a um Deus perfeito que nos dá a capacidade de fazer. Agora hoje, quando se toma a decisão de iniciar um namoro, quando se toma a decisão de andar com alguém, esse é meu amigo, por um momento, pessoas que infelizmente só têm gratidão momentânea, elas não escrevem história. Guarde essa frase. Pessoas que têm gratidão momentânea não escrevem histórias. Qual é o tipo de experiência numa empresa para quem sabe você ser registrado? Quem sabe no normal em algumas empresas você foi extinto uma linha 3 vezes. Quem sabe em outra você vai ter que ficar um ano trabalhando sem registro para depois você receber a promoção e ser registrado. E quem sabe empresas com determinado porte vai te segurar até um tempo maior para saber quem você é. Os verdadeiros amados irmãos em Cristo, aqueles que têm o Espírito de Deus na vida, eles vão viver um momento com você, eles vão passar um processo com você, e eles vão te valorizar pela história que você está escrevendo. É pelo momento que, quem sabe, você chega na igreja e não consegue orar, mas você veio para a igreja. É no momento que, quem sabe, você abre a Bíblia sem conseguir muito compreender o que você está lendo, mas você abre a Bíblia. É no momento que você tinha sim o propósito de, quem sabe, desabafar, xingar, colocar o defeito das pessoas sempre acima dos seus defeitos, mas você respira fundo, você usa do seu autocontrole e da graça de Cristo na sua vida, e você diz: eu vou superar esse momento, porque os verdadeiros amigos, as verdadeiras amigas, homens e mulheres de Deus, vão estar ao seu lado para passar com você o seu momento difícil, e essas pessoas vão escrever com você uma história. Para quem gosta de ler aqui sabe, todo livro tem que ter o início, o meio e o fim. Tem que ter história. Ninguém que só pensa no início vai começar a ler um livro, ou escrever um livro, perdão. Ele já começa a escrever no início pensando: eu tenho esse meio, e ele já imagina: esse vai ser o fim. Ele imagina o que ele vai colocar ali, e antes de escrever ele vive a história. Nessa noite, igreja do Senhor, o segredo para suportar a rejeição de pessoas que só têm gratidão por nós pelo momento que vivemos é o verso 17. A gente vai com a Bíblia aberta, pode até acompanhar. Orar sem cessar. Aí você vai ter paciência. Sabe por quê? Quem tem gratidão pela sua vida, só pelo momento, no dia que você não conseguir agradá-lo ou agradá-la, eles viram as costas. Eles te deixam andando sozinho. Eles te largam na caminhada. Vivemos um momento em que as famílias estão passando por crises. Sabe por quê? Não querem mais escrever histórias. Não querem mais escrever uma história. E o bom, gostoso da família é escrever história. O prazeroso da família é escrever história. Senta com as irmãs e irmãos que estão aqui, que têm uma certa idade, já tem muitos anos de casado. O gostoso é contar história. Eles amam fazer isso. Eles amam falar, quem sabe, do dia que comeram arroz com farinha. Eles amam falar disso. E a gente que é mais novo, isso é bobagem. Não, é história. É história. É o prazer que eles têm de falar isso. O prazer do casamento é dizer: eu conquistei isso com a minha esposa, eu conquistei isso com o meu marido, meus filhos vieram, eu conquistei isso por causa dos meus filhos. Meus amados irmãos e irmãs, cristão, não falo de crente nem de evangélico. Qual a diferença, pastor? Vou simplificar para você entender. Crente, até o diabo é. Ele crê, estremece, mas não obedece. Todo aquele que crê em Deus, ele é crente. Evangélico é aquele que até lê a Bíblia, ele carrega a Bíblia, mas ele não vive o que a Bíblia manda ele viver. Agora, cristão não.
A Bíblia nem está somente escrita aqui. A Bíblia está guardada no seu coração para não pecar contra o Senhor. E aí ele sabe, eu preciso escrever uma história. Aleluia. Meu pastor, louva a Deus pela vida do Senhor. Eu teria tempo aqui hoje para expressar, irmãos, a gratidão que eu tenho pela vida do pastor. Porque nós escrevemos uma história, não só aqui, mas lá em Turmalina, e cada dia que a gente conversa, uma história nova está sendo escrita. Mas tem que orar. Verso 17, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Oração. Levante de manhã orando, parte da tarde ore. Não deixe de orar, não deixe de orar. Orar sem cessar, orar sem cessar, orar sem cessar. Todo tempo, sua mente tem que estar ligada com a oração. Sua mente tem que ser perturbada para orar. Sua mente tem que estar ligada 24 horas em oração. Não precisa se ajoelhar todo momento para mostrar que está orando. Você precisa estar orando. Enquanto eu estou pregando aqui, você está pensando alguma coisa, que seja esse pensamento em oração. Enquanto eu estou falando aqui, o Espírito de Deus está falando com você aí, que seja em oração. Que o Espírito de Deus fale contigo, e em oração você receba o que Deus tem para a sua vida. Sabe por quê? Deus vai tirar da sua vida pessoas que não querem escrever história com você. Não é difícil de entender isso, meus irmãos. A palavra mais poderosa que todo cristão tem que ter na sua vida é um não. É um não. É melhor do que o sim. Para entender quais são as pessoas que devem andar com você, que estão preparados para escrever a mesma história que você está escrevendo. Essas pessoas, você tem que dizer para elas sim. Mas saiba, na maioria das vezes, a quantidade maior de pessoas, você vai ter que saber dizer não. Às vezes não, porque não é o momento dessas pessoas andar conosco. Às vezes não, porque essas pessoas não têm o mesmo propósito que nós temos de vida. Se você entregou a vida para Cristo, por que andar dividido essa história? Verso 18 nos diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Livro de Jó, capítulo 1, verso 20. A Bíblia nos relata que Jó, após ser ferido, após perder tudo o que ele possuía, ele abaixa a sua cabeça, ele curva a sua cabeça, ele rasga as suas vestes, e ele faz a oração mais poderosa que ele poderia fazer naquele momento, dizendo: o Senhor me deu, o Senhor te deu, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor me deu, o Senhor te deu, bendito seja o nome do Senhor. Ele havia perdido tudo. Os seus amigos estavam rejeitando ele, mas ele sabia da história que ele tinha que escrever. Você tem prazer da história que você está escrevendo? Você tem alegria de contar a sua história? Ou quem sabe você prega a história de Paulo como se fosse a sua, para esquecer da sua história? Ou quem sabe você prega a história de Jesus, porque nós somos cristãos, temos que pregar a história de Jesus, mas e a minha história? E a sua história? Para os nossos filhos, eu tenho uma filha de 12 anos, e o meu prazer é contar para ela a história. Porque o prazer do meu pai foi contar para mim a história dele. E o prazer do meu pai é contar a história dos seus pais. Ah, mas isso é de família. Então vamos mudar a história da sua família a partir de hoje. Faça o seu filho conhecer a sua história. Para que quem sabe ele não tivesse um tablet e acha que o tablet é R$5. Para que seu filho, quem sabe, não queira comer de tudo que ele tiver vontade e ele achar que isso é de graça. Fala para ele quanto vale o seu dia de trabalho. Fala para ele que hora que você levanta. Fala para ele que hora que você deita. Fala para ele a sua história.
Meu pastor, eu não poderia deixar de entregar uma mensagem para a igreja, mas em especial eu quero dizer para o Senhor: Deus já escreveu e vai continuar escrevendo uma história linda através da vida do Senhor. Aleluia. E se for necessário, Deus vai tirar aqueles que não querem, junto com o Senhor, escrever uma história com Deus. Mas pode ter certeza, se Deus tirar um, Deus vai colocar no mínimo 2 ou 3, para junto com o Senhor colocar uma caneta e dizer: vamos escrever a nossa história. Tem mais alguém que recebe isso? Você sabe que vai chegar 2 ou 3, mas vai ter alguém que vai andar com você, vai ter alguém que vai escrever a história com você. Jó estava preocupado, meus irmãos, porque ele havia perdido tudo e tinha acabado de orar falando: Senhor, eu entendo que eu perdi tudo porque o Senhor permitiu, mas a angústia dos nossos dias hoje é: se Deus permitiu eu perder isso, e agora como é que eu vou fazer para conquistar? Meus irmãos, fica tranquilo, se Deus te permitiu perder é porque Ele tem algo melhor. Se algo saiu, Ele tem algo melhor para te dar, Ele tem algo maior para te dar, Ele tem algo mais especial para te dar. Eu não sei se você vai estar dizendo amém juntamente com o momento em que eu prego aqui, mas o que eu prego aqui hoje são coisas que eu vivo no meu dia a dia, são consequências da minha história. Eu estou pregando aqui hoje e eu queria te dizer que o verso 20 ainda diz assim: não desprezeis as profecias. Vou repetir: não desprezeis as profecias. A profecia que o pastor Rafael está pregando aqui hoje? Não, a profecia da palavra de Deus, que nos aconselha a regozijar sempre, a orar sem cessar e em tudo dar graças ao nosso Deus. No momento de dificuldade da sua vida, no momento de problemas na sua vida, no momento de indecisões na sua vida, no momento de fraqueza na sua vida, alguém vai estender as mãos e vai dizer para você: você tem uma história para escrever, você tem uma história para viver. E essa história, meus amados irmãos e irmãs, igreja do Senhor, entenda: o Deus Todo-Poderoso que está lá no céu, Ele começou a escrever e te deu um livre-arbítrio e disse assim: toma a caneta agora, escreve a sua história. Igreja, eu estou aqui nessa noite simplesmente para te dizer: há uma história para ser escrita através da sua vida, seja em Carolina ou aonde você passar, seja aonde você passar. Mais do que o momento que você está vivendo, é a história que você vai escrever. Quanto tempo você tem para escrever uma história ainda? Quantos anos você tem para escrever uma história ainda? Quando você partir daqui, que Deus possa permitir que você deixe saudade para alguém, que alguém chore por causa da sua partida, vai dizendo assim: glória a Deus, vai aí uma mulher de Deus, vai aí um homem de Deus, e possa lembrar o dia que você abraçou, o dia que você amou, o dia que você sorriu, o dia que você se alegrou, mas não somente pelo momento de bater palma e dizer feliz aniversário, pastor André, mas pela história, no momento em que estava realmente a cruz pesada, e chegaram e disseram assim: deixa eu carregar junto, deixa eu estar junto com você, deixa eu trilhar com você esse caminho, deixa eu caminhar com você. E meus irmãos, só faz isso quem trilha o mesmo caminho. Aleluia. Só quem caminha o caminho estreito, que é o caminho de Cristo, vai estender as mãos para caminhar com você nesse mesmo caminho. Verdade. Sem tirar a sua atenção, sem desviar a sua atenção. Gratidão pelo momento é muito fácil, porque todos nós temos momentos prazerosos. Pensa como é bom, né? Hoje a rede social faz isso demais. A gente vai lá e grava uma mensagem, e aquele dia é o dia que você está bem, você está para cima, e aí está aquele monte de comentário às vezes, né? Glória a Deus, maravilha. Mas aí vem um dia mal, e os mesmos que colocaram glória a Deus e aleluia, muitas das vezes não chegam para escrever a sua história. Não chegam para escrever a sua história. Eles queriam viver só o seu momento. Quantas pessoas que já fizeram com você marcar um churrasco, uma festa, e eles apareceram? No dia que você estava doente, eles não foram lá nem para saber como você estava. Não mandaram nem uma mensagem para perguntar se estava tomando remédio. Igreja do Senhor,
eu encerro aqui dizendo: eu só vim aqui hoje entregar essa mensagem, porque quem sabe você perdeu pessoas que não queriam escrever uma história com você. Você está preocupado. Você está preocupado. Deus tirou. Você está chorando por causa disso. Chorando. Continua andando. Porque mais importante do que as pessoas que queriam só viver o seu momento é aqueles que vão estar do seu lado para escrever uma história. Só tem prazer de escrever uma história com você quem também tem o mesmo propósito com Deus. Só Deus nos dá o privilégio de escrever uma história e não viver somente de momento. Já ouviu alguém lá no mundo dizendo assim: o importante é viver o hoje. Eu vou viver o hoje, está bom demais. O cristão não pode pensar somente assim. Nós temos que viver hoje com a esperança do amanhã e sempre pensando que alguém precisa da gente. Aleluia. Que alguém carece da nossa palavra e que alguém sempre vai estar preparado para escrever conosco uma história. Eu queria convidar a igreja para se colocar de pé nessa noite, com a permissão do nosso pastor. Em Turmalina, pela misericórdia de Deus, eu represento a Unicage, que é a União dos Capelães e Juízes de Paz Eclesiásticos. Eu faço um trabalho com terapia holística. 90% das pessoas que a gente conversa diariamente estão sofrendo por aquilo que eu preguei hoje. Perderam pessoas que não queriam escrever com eles uma história. E eles se prenderam aqui. Muitos largaram a sua fé, muitos abandonaram seus familiares, porque viviam com pessoas que não queriam escrever com eles uma história, e quando aquelas pessoas saíram, eles também pararam de viver. Quem sabe seja o seu caso aqui nessa noite. Quem sabe Deus te trouxe aqui porque o Espírito de Deus queria curar essas feridas. Se Deus tirou, descansa o seu coração. Se Deus tirou, acalma o seu coração. Curva a sua cabeça só um instante. Faça uma oração a Deus nessa noite, pedindo paz para a sua alma. Faça uma oração de agradecimento por tudo que Deus já fez na sua vida até aqui. Faça uma oração, quem sabe, de uma forma diferente nessa noite, não lembrando das suas perdas, mas se lembrando de tudo aquilo que Cristo já colocou na sua vida até aqui e das pessoas que estão escrevendo com você uma história. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, aqui estamos reunidos nesse momento de oração e creio há feridas sendo cicatrizadas nessa noite. Papai do céu, nós pedimos ao Senhor o nosso louvor e a nossa adoração. Estamos aqui hoje, Cristo amado, em um culto de agradecimento, Senhor, pela vida, Pai, do teu servo, o pastor André. E somos gratos pelo que o Senhor fez até aqui. E sei que o Senhor vai sustentar o teu servo com aqueles que vão escrever uma história com ele aqui nessa cidade, por onde ele passar. Mas não deixe de orar por essa igreja, Senhor. Pelos irmãos e irmãs que aqui chegaram e quem sabe, Senhor Deus, estão preocupados pelo momento que estão vivendo por muitas vezes e precisam sim da tua graça de tal forma que possam prosseguir nessa caminhada escrevendo uma história. Aleluia. Espírito Santo, seja bem-vindo nessa noite para curar essas feridas. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Convida o Espírito Santo para poder te alcançar nessa noite.